Olá a todos, último vídeo do curso, módulo 4, vídeo 4. O tema geral é de Freud a Jung, dividido em dois aspectos. A primeira é a inversão do método e a segunda é o cumprimento do incesto como eixo da inversão do método. Então, vamos lá. Ao introduzir esse discurso sobre o pensamento do Jung lá, do qual eu falei lá no segundo vídeo, foram feitas duas premissas. A primeira diz respeito à relação entre o modelo psicológico e aquele sociológico, em virtude da qual qualquer teoria psicanalítica acaba inevitavelmente por adentrar o âmbito das ciências sociais. A outra premissa diz respeito à influência que o método de pensamento usado tem na elaboração de qualquer teoria. E falamos de dois métodos, o método objetivante, que brota de uma visão estática do real, e o método dialético, que brota de uma visão dinâmica do real. Esta questão do método de pensamento que é usado na elaboração de qualquer teoria não é uma questão de pouco conto, que pode ser relegada a assuntos especialísticos, né, de metodologia ou de gnoseologia, mas é essencial para a compreensão do que é a psicanálise. Por quê? Por ser a psicanálise uma praxe, ela se coloca no âmbito da ação social. Por isso, ela não pode evitar a consciência e a responsabilidade com relação à direção na qual ela atua na sociedade. Ou seja, a psicanálise está atuando para realizar o quê? Em qual direção? Qual sociedade ela está criando através de sua praxe? Essa direção surge do ordenamento teórico do seu discurso, o qual, por sua vez, é consequência do método de pensamento que o funda. Então, tem uma forma de pensar, um método de pensamento, produz um ordenamento teórico, uma configuração, um arcabouço conceitual, e que, por sua vez, expressa a direção na qual a praxe psicanalítica está atuando no social. E temos, dependendo do método que se usar, somente duas direções, ou aquela repressora, ou aquela transformadora e libertadora do homem. Portanto, as ciências humanas não podem se eximir de não assumir a responsabilidade a respeito do que fazem e refletindo portanto, sobre os fundamentos metodológicos da teoria que usam. Portanto, então, uma das características, a mais importante, provavelmente, uma das mais importantes, certamente, do analista, do psicanalista, é aquela de ser radicalmente despreconceituoso. O que é ser despreconceituoso? É uma atitude que questiona constantemente qualquer conhecimento alcançado. Porque o preconceito nada mais é que um conceito que se torna limitante para apreender o real atual. Então, é um conceito antigo que nos prende, nos impede de compreender algo novo que está acontecendo. Então, é o conhecimento antigo que virou tão habitual, tão óbvio, tão comum, tão natural, que nos cega diante do novo. Então, uma das características mais importantes do psicanalista é ser despreconceitos, ter a capacidade de ser radicalmente despreconceituoso. E essa atitude se coloca no plano do pensamento, porque nós vivemos conforme o que pensamos. A forma como vivemos reflete a forma como pensamos, seja a nossa visão de mundo, da vida, de nós mesmos. Então, nos perguntemos, então, por que o método de pensamento objetivante e aquele dialético andam em direções opostas? A resposta deve ser encontrada na atitude do observador diante do evento observado. O método de pensamento objetivante consiste, antes de mais nada, na adesão imediata do sujeito à sua percepção do evento. Todo evento nos fornece uma percepção.
que é recebida de forma imediata, né? É como o flash de uma câmera, de uma máquina fotográfica. Pum! Bate uma foto e deixa uma marca. Essa é a nossa percepção do evento. Então, o nosso aderir a essa percepção e deslocá-la para uma dimensão abstrata, ou seja, tirá-la do contexto, né, produz a atitude, o método de pensamento objetivante. Por quê? Porque o que nós observamos se apresenta nesse tipo de experiência como algo que não tem nada a ver comigo. Eu tô vendo. Quantas vezes, né? Não se ouve isso, não, mas eu vi isso. A pessoa falou isso, mas a pessoa fala conforme a percepção que ela tem. E quando nós pegamos aquela percepção, a percepção que nós mesmos temos de um determinado momento e a retiramos do seu contexto, nós estamos congelando esta percepção, absolutizando-a e abstraindo-a da realidade. Então, o evento é assim congelado como algo dado em si, exaustivo, uma vez por toda, contendo toda a verdade. Agora, quando esse algo que nós estamos observando, esse evento, é um ser humano, é um comportamento humano, né, e que nós apreendemos de forma imediatista, nós a tornamos unívoco, porque a plurivocidade, a contraditoriedade da vida se apresenta no tempo. Ou seja, uma pessoa pode se mostrar de uma forma nesse instante, mas se a gente conviver com ela durante o tempo de um dia inteiro, nós vamos ver muitos outros aspectos dessa pessoa, alguns dos quais, inclusive, contradizem a primeira impressão que nós tivemos. Então, é somente no tempo, né, no contexto e no tempo, que nós conseguimos ver a plurivocidade e a contraditoriedade do evento e da pessoa em questão. Mas a primeira impressão, quando nos apegamos, ou seja, aderimos à nossa primeira percepção do evento, nós só podemos dizer se o evento é bom ou ruim, se é conforme, se é bonito ou feio, ou seja, se é conforme a um determinado sistema de valores e de normas, ou contrasta. Portanto, quando aquilo que percebemos ou interpretamos como contrastante uma determinada ordem social, nós consideramos aquele comportamento aberrante e o sujeito ignorante do fato de que está recortando um pedaço de realidade do todo, inclusive da relação dele com essa realidade, se sente autorizado a agir sobre o comportamento, ou seja, sobre o outro ser humano, a fim de corrigi-lo para que se conforme à normativa que inspira a forma de pensar do observador. Então, nós temos o método objetivante como um método repressor, porque está reprimindo a diversidade ou qualquer coisa que não esteja conforme uma ordem concebida como a correta, para que seja inserido nessa ordem concebida como correta. O método dialético, ao contrário, consiste essencialmente em distanciar-se do sujeito observador do objeto, da situação observada. Então, não só do objeto, ou seja, eu tenho uma primeira impressão do objeto, do evento que eu estou observando, mas eu me distancio também de mim, observador, ou seja, eu enxergo a situação. A situação é formada por uma relação entre sujeito observador e objeto observado. Esse objeto observado é, então, descoberto como outro sujeito. Por quê? Porque ele tem uma ação sobre o observador. Toda a situação age sobre nós, provocando em nós reações e, portanto, modificando a nossa forma de perceber as coisas. Então, a visão dialética, ela enxerga a situação, portanto, a relação, portanto, o contexto no qual se insere um determinado evento ou comportamento humano. E aí, o conhecimento surge como resultado, nunca definitivo, né,
Não é uma verdade que a gente coloca lá com uma taxinha e a qual nos referimos. É um resultado nunca definitivo de um processo que se desenrola no tempo, graças à inter-relação entre observador e observado. Porque ambos mudam, como já vimos em outros vídeos, na relação, produzindo uma nova relação e etc. Portanto, nenhum comportamento humano pode ser congelado como um dado, mas é, ao contrário, reconhecido como algo que se tornou assim no tempo e que carrega em si um ulterior devir. Não só, então, como resultado de um processo passado, mas como projeto que precisa ser parido. Então, o comportamento considerado desvio da norma, né? Porque ele é um desvio da norma porque ele nega um conhecimento já alcançado acerca dos modos de comportamento humano. E, por isso, é até visto também como um possível novo, que porém não pode se realizar senão contradizendo a norma, porque, obviamente, o novo só pode se realizar contradizendo o antigo, porque no antigo não está incluído o novo. O novo tem que quebrar, abrir o seu espaço, e nisso ele está contradizendo o passado, que não necessariamente, absolutamente, significa jogar fora tudo, porque nós estamos procedendo dialeticamente. Portanto, é possível, somente na visão dialética, colher no conflito que se sofre, que o homem sofre, a essência desse conflito, que é o trabalho de parto humano, né? No qual a contradição do ser entre passado e presente e futuro evolui no homem, se tornando sempre mais consciente e gerando conhecimento novo. Foi justamente Freud a falar, primeiramente, do conflito como causa do padecer humano, né? Conflito que se manifesta naquele comportamento desviante da norma que se chama neurose. Graças a Freud, né, a doença mental deixou de ser obra do maligno, do acaso, erro insensato da natureza, mas começou a ter um sentido. O sentido que está relacionado que é consequência da conflitualidade inerente à condição humana. Porém, Freud enxergava essa conflitualidade como um drama, né? Um drama insolúvel, uma tristeza. É com pesar que Freud fala do conflito humano. Vamos entender melhor isso. Porque Freud é fiel ao método de conhecimento objetivante, ele vê esse conflito e se apresenta a ele esse conflito como uma oposição irremediável entre duas realidades que são contrárias entre si e em essência, e não como uma dinâmica de uma mesma realidade que é contraditória em si. Então, por quê? Retirar o evento observado da dimensão relacional e temporal, né, faz do homem e da sociedade duas realidades que não alheias entre si, que não têm relação entre si, senão para se negar reciprocamente. No indivíduo, Freud enxerga somente a dimensão pulsional da vida humana, ou seja, vê o homem somente na sua dimensão particular. Na sociedade, Freud enxerga na sociedade a atitude, que é humana, em mediar a si mesma, para criar regras, para criar cultura, para criar estrutura social. E ele contrapõe essas duas realidades, que na verdade chamam a natureza pulsional do homem e a normativa social. Separando essas duas realidades, Freud faz de ambas abstrações, porque na verdade não existe ser humano fora da sociedade, não existe sociedade sem seres humanos. E perde, portanto, de vista o fato que elas são dois aspectos de uma única realidade, que é a história que as contém. E, portanto, na visão de Freud, não há solução ao conflito. Daí podemos ler os livros sobre, por exemplo, o mal-estar da civilização. Em Freud, se observarmos a concepção do sistema psíquico freudiano, existe somente uma força que vai numa única direção. E essa única direção
é a satisfação imediata de toda a atenção. O objetivo é alcançar a quietude nirvânica, na qual o homem tenderia, a qual o homem tenderia, seguindo essa única força, que é o princípio de prazer. Portanto, o sistema de pensamento freudiano se coloca dentro do segundo princípio de realidade, no segundo princípio de termodinâmica, que é a tendência à entropia. Agora, a vida não morre, não chegamos a essa aniquilação de toda tensão, porque o princípio de prazer nunca consegue se realizar completamente. Por quê? Porque ele se opõe a uma outra força, que é o princípio de realidade, que precisa existir para reprimir, para bloquear essa tendência e fazer com que o ser humano possa criar ou viver social e não simplesmente realizar de imediato todas as suas pulsões, de imediato, de forma crítica, de forma irreflexiva e egoística. Então, e chegamos assim a termos duas tendências. Por um lado, tem o Eros, a princípio de realização da libido, mas a libido tem uma outra tendência que Freud enxerga e que começa a refletir sobre isso a partir de alguns comportamentos observados em consultório, da tendência à repetição, né? A coação a repetir, que vimos em outros vídeos, que é a expressão de outro princípio, que é o princípio de morte, Thanatos. Essas duas tendências, à primeira vista, parecem contraditórias, porque uma visa a vida, a outra visa a morte, mas, entretanto, chegam à mesma conclusão, ao mesmo resultado. Porque uma medida em que Eros se realiza, o princípio de prazer se realiza de forma completa, anula a vida. Né? A concepção de Freud está sob o signo do segundo princípio da termodinâmica, que postula o progressivo aumento da entropia no universo, porque sem tensão, não há trabalho. Sem trabalho não há movimento, sem movimento não há vida. Portanto, o princípio do prazer postula que a vida traga consigo o princípio de morte, que é a tendência à quietude e à desagregação, que se realiza através da descarga imediata da atenção. Mas, assim como o princípio da termodinâmica, esse segundo princípio, ele foi comprovado pela observação de fenômenos parciais, retirados, ou seja, da totalidade relacional espaço-temporal do sistema que o compreende. Assim, o princípio de prazer também nasce do pressuposto do homem separado do seu contexto social, ou seja, de uma abstração. Por causa dessa abstração, homem e sociedade não se curtem e não se consegue enxergar que o que humaniza o homem é justamente a sua atitude a mediar a vida pulsional. E essa mediação só se realiza no quadro da vida social. Então, qual é a repercussão dessa visão na concepção da sociedade? Um drama. Tem uma das frases de Freud, do Futuro de uma Ilusão, ele diz: os homens advertem como um peso oprimente o sacrifício que lhes é exigido pela civilização ao fim de tornar possível a vida comum. A civilização precisa, portanto, ser defendida contra o indivíduo, e seus ordenamentos, instituições e imperativos se colocam a serviço de tal tarefa. Infelizmente, nós podemos observar essa concepção ainda hoje em muitas sociedades, em qual o movimento do indivíduo é visto como uma ameaça constante ao coletivo e à totalidade. E a sociedade se dá ao trabalho de reprimir com toda força todo o movimento individual ou de pequenos grupos. Agora, na medida em que se continuar a ver, porque na base está isso, a liberdade individual como possível somente fora de qualquer ordem social, todo comportamento mais livre, livre de determinadas normas, será visto como ameaçador. E, portanto, não se poderá fazer outra coisa senão reprimi-lo. E essa repressão é um mal que é considerado no sistema, no pensamento freudiano, como inevitável. Então, o drama é sem solução, porque o conflito entre homem e sociedade não pode evoluir na dialética, porque falta o terceiro,
que é o terceiro que cria a mediação. O terceiro que, reconhecendo em si os dois termos da contradição, pode processá-los, criando uma síntese. Ou seja, falta o sujeito mediador. E é isso que Jung introduz. Jung não vê essa contraposição entre homem e sociedade como uma contraposição entre homem e sociedade, mas como uma contraposição, uma contradição que está inerente ao próprio homem. Nós a carregamos, é a contradição que nós carregamos como seres humanos. E não é tanto uma contradição entre duas entidades, homem e sociedade, é uma contradição de uma dupla tendência que trazemos dentro de nós. Por um lado, a tendência a aderir de imediato às nossas pulsões, e por outro, a tendência a nos frear, nos conter para refletir sobre essa tendência e produzir com ela algo mais e algo diferente. E é justamente graças a essa dialética, essa dinâmica dialética, que o homem cria o símbolo. E o símbolo é o transformador da pulsão vital em consciência da vida. E criar o símbolo significa criar a dimensão sociocultural. E o homem, ao se fazer, portanto, sujeito da própria dialética interior, ele se faz sujeito da dialética da história humana. E é esta diferente visão do homem, que não é mais objeto natural, que precisa ser reprimido por uma entidade abstrata chamada sociedade, porque senão ele vai destruir a sociedade, é essa nova visão do ser humano que o torna artífice, ele mesmo, da transformação da natureza em cultura. E esta é a grande, é a inversão do método que se processa do pensamento de Freud naquele de Jung. Porque no momento em que as forças em conflito são devolvidas ao sujeito, não são mais abstrações dadas, mas são devolvidas ao sujeito, ele pode convertê-las dialeticamente, no seu contrário, e fazer com que a situação evolua dialeticamente. E como evolui? O princípio de prazer é a tendência a descarregar, a da libido a se descarregar, né, para se satisfazer, atropelando o homem. Na concepção junguiana, é a abertura do homem à tensão vital, que do inconsciente rompe, estarmos abertos a isso, correndo o risco que isso implica, que é o risco de se perder, de morrer como sujeito. Mas é necessário para nos fertilizarmos, para nos renovarmos. O princípio de realidade, na concepção freudiana, é o obstáculo que se opõe a essa descarga imediata do princípio de prazer. Na concepção junguiana, é a tendência do homem a mediar, através do símbolo, né, essa própria tensão vital. O princípio de morte, que na concepção freudiana é a tendência do inconsciente a segurar em si toda a libido, não podendo mais se canalizar, obriga o homem a repetir sempre o já vivido sem mais sentido, e, portanto, carregando com si um risco de morte. Em Jung, é a tendência do homem a mediar, que carrega em si um limite, porque quando se media demais, acaba se prendendo à própria força que a gente quer mediar, e, portanto, perdemos o sentido que estávamos fazendo. O princípio de vida é, em Freud, a tendência da libido a se direcionar para o objeto externo, mas também o que leva a uma certa altura a descarga imediata, a adesão imediata ao objeto e, portanto, a descarga da tensão. Em Jung, é aquela modalidade, né, com a qual o homem se abre à tensão, a tensão vital, e se torna, né, disponibilidade erótica para com essa energia vital, que do inconsciente irrompe a consciência. Então, na concepção junguiana, as duas modalidades contraditórias presentes no homem, que são aquela de se entregar de imediato e aquela de mediar a libido, são modalidades que precisam ser assumidas no mesmo sujeito e se fazem portadoras ambas de vida ou de morte, dependendo de como nós as administramos. Agora, a inversão mais significativa que esta mudança de método produz na visão do homem
e é uma verdadeira revolução copernicana, consiste no fato que a recuperação da subjetividade, ou seja, devolver ao sujeito o livre-arbítrio, a disponibilidade energética, leva o homem a superar a busca do sentido do seu ser na referência egóica. E devolvendo ao sujeito o livre-arbítrio, o seu objetivo não é simplesmente a satisfação de uma carência imediata, mas a dialética do próprio universo humano, que lhe se é revelada, que lhe se revela pelo inconsciente coletivo. E aqui tem um sonho que é um sonho importante, porque é Montefosco que diz essa nova dinâmica lhe se é revelada pelo inconsciente coletivo, onde tem sede a continuidade histórica da experiência humana. E isso aparece nos sonhos quando nós mergulhamos, por exemplo, debaixo d'água e reconhecemos as constelações dentro do mar. Ou fazemos uma passagem pelo centro da Terra, um sonho que eu tive muitos anos atrás. Fazemos uma viagem ao centro da Terra, e essa viagem, o objetivo dela era descobrir as constelações do céu lá no fundo da Terra. Ou seja, o novo ordenamento vem de baixo para cima, não é algo já dado, não desce por decreto-lei. Não estamos mudando de teoria, nós estamos criando algo completamente novo. Então, de que forma este método de pensamento se torna, na praxe, obra de transformação do homem do social? Se o método de pensamento dialético atua no sentido transformador, onde se manifesta essa transformação? Essa transformação se manifesta na relação. Porque, coerentemente com este método, é somente no outro que cada um pode encontrar o si mesmo universal, que os contém ambos. Então, segundo Jung, o método com que o ser humano traz para a consciência possibilidades existenciais inconscientes consiste, nada mais, nada menos, que reconhecê-las no outro, para depois recuperá-las a si. E essa é a base, a essência da sessão terapêutica, nessa linha. O que mantém em vida o amor, o vínculo de amor de um pelo outro, é a necessidade que cada um tem do outro, para realizar-se como expressão individual do universalmente humano. E tudo isso foi falado já na psicologia da transferência, e é um tema que é importante, inclusive, no futuro desenvolver com mais profundidade, porque está na base de todo o processo de individuação. Assim, o conflito que Freud pôs em luz, né, entre a dimensão pulsional do homem, que é visto na sua particularidade, e a necessidade do ser social de reprimir essa pulsão, se resolve esse conflito na dialética da condição humana, na qual indivíduos e social se reconhecem como aspecto de uma única realidade que evolve a partir da relação. E é justamente quando o indivíduo volta ao seu centro, ele se coloca no centro daquela totalidade da qual é parte, aberta a um perene devir, e na qual o homem se reconhece sujeito e objeto e instrumento do próprio devir. Agora, para que isso seja possível, é preciso renunciar a uma fantasia. A fantasia, que Freud ainda persegue quando lamenta o mal-estar da civilização, segundo a qual a felicidade consiste naquela condição onde todas as necessidades são atendidas, onde não há tensão alguma, todas as perguntas foram respondidas e a realidade não contém problema algum. Existe um sonho de começo de análise de uma mulher que está percorrendo o leito seco de um rio, com uma multidão de pessoas, todas cansadas, lamentosas, e elas estão caminhando e subindo, né? Estão caminhando na direção da fonte desse rio, então subindo uma montanha, e finalmente, quando chegam ao topo, todas correm desesperadas para um guichê de agência de turismo. Todos querem férias. Chegando lá,
a moça do guichê fala que os bilhetes para as férias terminaram. Só tem bilhetes para a Páscoa. Esse sonho explica o que a gente está falando aqui. Essa vida penosa, difícil, sacrificante, problemática, nós a solucionamos, né, ou tentamos solucioná-la tirando férias, criando parênteses, tendo momentos de relax para depois voltar à mesma vida, né? E o que o inconsciente está dizendo é que essa dinâmica acabou. Essa dinâmica não faz sentido mais algum. A única possibilidade que temos é partir para a Páscoa. E o que é a Páscoa? É a ressurreição. É a transformação, a transmutação da matéria em espírito. Não é? Foi isso a Páscoa? Né? O corpo espiritual de Cristo. O que é? É a transmutação de toda essa nossa realidade que nós vivemos como pesada, mas também como insolúvel, como um fardo que precisamos carregar, em algo que a transcende a partir dela. Então não tem como a gente fugir. Não temos como fugir. Por isso, diz Montefossi, o lamento do ser humano sobre a própria triste e fatigante condição se transforma na consciência de que cada ato da sua vida incide sobre o devir do universo humano. É uma nova dimensão grandiosa da identidade humana. Isso torna o homem partícipe da criação. Toda a nossa escolha, toda a nossa transformação, todo o nosso momento relacional é um momento de criação. Nós estamos co-criando o universo. Aqui está, enfim, o sentido da vida e também a felicidade. Se de fato a felicidade da vida consiste em realizar-se a si mesma, é somente na realização do si mesmo, no cumprimento da própria tarefa histórica no mundo, que o ser humano pode alcançar o sentido e a plenitude da vida e, portanto, a felicidade. Agora, vamos ver o cumprimento do incesto como eixo da inversão do método. Então, na concepção freudiana, nós temos duas entidades, já falamos, o homem e a sociedade, que se contrapõem. Na concepção junguiana, o homem é visto no seu devir. E esse devir se realiza na dimensão relacional e social, não se realiza assim do nada. É preciso da relação para que esse devir ocorra. Então, nessa perspectiva, a essência humana é identificada com a dimensão que o indivíduo, com essa dimensão que o indivíduo exprime, e a sociedade. Produção da criação humana é o único lugar onde essa individualidade do homem pode acontecer. Portanto, em Jung, a essência humana é composta de dois aspectos, o homem e sociedade. Esses dois polos, homem e sociedade, podem ser remetidos a outros dois termos contraditórios, que são natureza e cultura. Na concepção junguiana, esses dois termos, que em Freud são contrapostos, fazem parte de uma dialética. E a realidade é que a essência humana, justamente porque a atitude específica do homem é aquela da reflexão, e, portanto, o homem é aquele que transforma a natureza em cultura. Então, é a atitude da reflexão que media esse processo de natureza e cultura. Então, natureza e cultura são termos de uma relação dialética. Desses dois termos, natureza e cultura, na verdade, derivam uma série de outros, matéria e espírito, mundo das coisas, mundo dos símbolos, ser e conhecimento, realidade objetiva, realidade subjetiva, individual e universal. Todos esses se podem resumir, nesses dois termos, sujeito e objeto. Ser sujeito e ser objeto, que são inerentes à nossa condição humana. Porque todos nós fazemos experiência dessa contradição básica, primária, de sermos condicionados e de sermos condicionadores, de sermos objetos de uma situação à mercê de uma série de coisas e ao mesmo tempo de sermos sujeitos e atores, protagonistas, atuantes. É uma realidade muitas vezes penosa, mas é a nossa essência. E é essa de realidade dialética que está na base do processo de conhecimento que marca o devir do mundo humano.
Então, temos sujeito e objeto como dois momentos de uma única realidade, que obviamente, sujeito e objeto, dois momentos de uma única realidade, que os inclui e que os media. Essa é o devir da consciência reflexiva do ser. Então, é porque nós temos consciência e através de nós o ser tem consciência reflexiva de ser, que esses dois aspectos do próprio ser, sujeito e objeto, evoluem. E também dessa dupla sujeito-objeto seguem as duplas antinômicas tradicionais, alma, corpo, cultura, natureza, universal, individual, que já vimos. São todos são todas expressões da mesma contradição básica. Realidades diferentes, mas inerentes uma à outra. Esta contraposição é devido à separação irredutível dos termos daquela única dialética que é o homem, porque somos sempre nós, não tem uma outra coisa fora de a gente, que é vista como perenemente, né, insolúvel, dependendo dos planos no quais enxergamos essa realidade. Agora, no homem permanece assim aberto o conflito entre a experiência da liberdade e aquela do conhecimento, entre a exigência de transcender a própria necessidade pessoal e a dimensão social e histórica que nos compreende. Separação essa que está presente no homem e que gera aquela forma de pensar unívoco que o induz a interpretar as duas realidades como completamente separadas uma das outras, inconciliáveis. Esse modo unívoco de pensar é próprio do pensamento objetivante. Entretanto, ele é uma consequência. E Montesquieu traça o caminho contrário para entender como que surge esse pensamento, esse pensar unívoco que está na base do pensamento objetivante. O primeiro colocar-se do homem no mundo com uma atitude de conhecimento ocorre quando se rompe o contínuo homem-mundo e a separação do resto. Então, quando existe quase que um chocar do ovo e se distingue o objeto, o sujeito observador, o observador se enxerga algo diferente de si, o objeto. Então, tem uma ruptura de um contínuo originário. E naquele momento, sujeito e objeto se constituem como distintos. Isso não implica ter consciência dessa distinção. Significa simplesmente perceber algo que não sou eu. Perceber o objeto. Significa ter consciência do objeto. E ter consciência de que não se era esse objeto. E esse objeto é visto como outro, diferente, sem relação conosco. E para fazer isso, né, criar essa distância do conhecimento, nisso o homem coloca sua identidade como algo que não é aquilo. E, porém, não percebe a si próprio como parte de uma realidade que inclui o outro, o objeto. E esta inconsciência, não saber que se é parte de uma totalidade, faz com que se está constantemente, primeiro provoca uma alienação, mas provoca também a tendência inconsciente a voltar a se identificar com o objeto. Isso vemos, por exemplo, em todas as pessoas, geralmente mais os homens, mas as mulheres muitas vezes também. Quando, ao nos distanciar e nos alienar completamente de uma emoção, não reconhecendo-a como própria, como não tem nada a ver conosco, não é minha, não sou assim, eu a bloqueio em mim. Eu me alieno desse tipo de dimensão, mas também eu tendo, em outros momentos, por exemplo, o dia em que eu bebi um pouco mais, a cair completamente nela e me identificar com ela, ou encontrar alguma oportunidade para fazer aflorar plenamente essa emoção e mergulhar e me perder nela. Essa é a tendência inconsciente a se voltar a se identificar e a se perder
na pulsão que havia sido negada anteriormente. Agora, existe uma tendência, por que tem essa necessidade de negar, né, de manter a separação do sujeito do objeto? Porque o surgimento do sujeito corresponde a um processo vital maior, que nos transcende. A vida que ganhou uma configuração que tende à sua preservação, corresponde ao instinto de conservação na biologia. Então, nós tendemos, o ser em nós tende a manter a configuração até então alcançada, por exemplo, na nova constituição do sujeito, do observador, e a não perdê-la. Então, tem uma necessidade de manter essa distinção que não é pessoal de forma alguma, que é a necessidade do ser para permitir uma evolução. Nós estamos garantindo a nova etapa evolutiva para que ela permaneça viva, para que ela não mergulhe novamente no inconsciente. Agora, para essa defesa, o homem utiliza, manter essa distância, a organização social. E o instrumento essencial é o tabu do incesto, que sanciona a separação entre os papéis familiares. O que acontece? A primeira forma de expressão do ser humano, a primeira manifestação vital do ser humano é aquela na relação com a mãe. A mãe e o bebê são um contínuo. E quando o bebê começa a ganhar percepção da própria diversidade, da própria alteridade com relação à mãe, ele está rompendo aquele contínuo do qual falamos antes. Então, a mãe é a primeira objetificação que o sujeito realiza ao nascer. A mãe também é parte do homem, ou seja, aquela parte que o homem separa de si para conhecer a própria objetualidade. Então, a mãe é também o feminino, portanto, o feminino é separado de si. E qual é o reflexo disso? Que ao tutelar a separação sujeito-objeto, nós acabamos criando a separação feminino-masculino. Cada um de nós tem que separar, e o feminino é identificado com a objetualidade e o masculino com a subjetividade. Essa identificação é confirmada pela experiência imediata dos que os seres humanos fazem dessas duas diferentes condições de existência, aquela da mulher e aquela do homem, que foram criadas na primeira divisão, fundamental divisão do trabalho. A mulher se apresenta como aquela que reproduz a vida no plano biológico animal e o homem como aquele que reproduz a vida no plano sociocultural. Essa divisão é também tutelada pelo tabu do incesto e mantém separados os papéis masculinos. Então, a mulher acaba se identificando com aquilo que é natural e o homem com aquilo que é cultural. Natureza, cultura, feminino, masculino. Basta ver as imagens, basta entrar na internet e clicar algumas imagens para vermos como que a mulher é identificada e o homem é identificado. Então, o tabu do incesto, vetando a união entre filho e mãe e entre os homens e mulheres da mesma família, por um lado tutela a diferenciação do sujeito consciente do objeto conhecido, e por outro, né, o masculino do feminino, e mantém assim a ordem social. Ou seja, é um instrumento de manutenção do status quo. Agora, o que acontece? Na mulher, acontece que não é que a mulher não tem consciência de si, não faz cultura, não, mas que a mulher precisa do aval do masculino. É através do masculino que ela reconhece o conhecimento que se produz nela. Não tem não é por ela própria, tanto é significativo que na história quanto produção de conhecimento tem feito pelas mulheres, e é significativo que ainda hoje, o discurso feminino é valorizado na medida em que ele recebeu o aval do masculino. Vice-versa, no masculino, o que acontece? Acontece que o homem não é que é simplesmente sujeito e não tem nada a ver com objeto, porque nesse caso também não faria parte da dimensão humana. Mas ao separar completamente a objetualidade de si, né, nós temos esse pensamento masculino, que é expresso na ciência, nas teorias científicas, nas quais a vida afetiva e emocional do homem nunca aparece.
Não existe, como se toda essa produção de conhecimento fosse feita no vácuo por mentes abstratas, que nada de material, concreto, sentimental, sangue e carne tem. Então, aqui temos a raiz do método de pensamento objetivante consiste, não, está ancorada no tabu do incesto, que surgiu para manter, para garantir que o sujeito, que o nível de conhecimento, a configuração de conhecimento alcançada pelo ser até um certo ponto fosse mantida, não fosse perdida. Entretanto, se nunca infringirmos o tabu do incesto, também esse processo do devir, que queria se garantir através do tabu do incesto, também é bloqueado. O modo de pensar unívoco e dicotômico veta o encontro, o confronto e a união entre os contrários, ou seja, faz com que qualquer novo que se apresentar à consciência seja negado, porque justamente é diferente das expectativas do conhecimento já dado, lhe é contrário. E assim, para evitar a contradição, o homem reduz o sistema de conhecimento já dado, né? Reduz ao sistema de conhecimento já dado tudo que é novo, que a gente vê isso cotidianamente. Tudo que é novo é nada mais que se encaixa um elemento novo em algo já conhecido. Por quê? Porque dessa forma se anula a tensão que provocaria, a contradição que o novo provocaria, cutucando o sistema de conhecimento antigo. E temos uma dimensão característica do método de pensamento objetivante. O novo conhecimento nasce somente quando no homem, o sujeito observador, né, o sujeito do conhecimento, voltar a se unir com a objetualidade, do qual havia se separado, ou seja, quando masculino e feminino, o masculino no ser humano volta a abraçar o feminino, e assim se cumpre o incesto, infringindo o tabu que o proíbe. Isso não pode ocorrer, porém, a menos que não haja um terceiro que faça a mediação, ou seja, um terceiro que salve a presença. Este é o sujeito reflexivo, que salvando-se como presença, permite o reencontro do sujeito e do objeto. Então, o que ocorre é um desdobramento do sujeito do conhecimento, do observador, e um desdobramento em sujeito reflexivo para que o observador possa se reunir o sujeito com o objeto. Significa, ou seja, tomar distância não só das próprias vivências emocionais, mas também da forma como nós as conhecemos, da forma como nós as interpretamos, que é o sistema de conhecimento antigo. Portanto, o sujeito do conhecimento rompe assim a própria univocidade, duplicando-se como sujeito reflexivo. E assim se recupera, cada um recupera a si o próprio contrário. E o homem se reconstitui em unidade. E como dizia Heráclito, em si separando-se, em si se reúne. Mas no momento em que o homem, deslocando-se para o plano do sujeito reflexivo, reconhece em si mesmo não somente aquele que conhece, mas também a objetualidade do conhecível, ele se dá conta que no lugar de ser ele a conhecer um ser como dado fora de si mesmo, é o ser que nele se conhece. É aí que nós nos tornamos responsáveis portadores do processo evolutivo do ser. Este é um salto qualitativo que chamamos cumprimento simbólico do incesto. Então, o incesto que salvaguarda o conhecimento já alcançado pede para ser infringido, para que o conhecimento prossiga seu caminho. E como é possível que se cumpra o cumprimento do incesto? Como é que é possível violar as regras sociais sem se colocar fora do horizonte histórico, do horizonte humano? Sabemos na mitologia que o incesto é privilégio dos deuses. E é somente descobrindo um novo ordenamento em si, no profundo do inconsciente coletivo, que podemos transcender o ordenamento atual, porque o reconhecemos como parte de um processo maior que o transcende. Então, na visão junguiana do processo de individuação, esse processo é visto como expressão do universo humano que precisa
se evoluir e que é possível que evolua somente infringindo o ordenamento que o tabu do incesto tutela. Podemos assim dizer que foi justamente a descoberta do arquétipo da conjunção opositorum, ou seja, a união dos opostos, né, que nada mais é que o incesto, que fez com que Jung escancarasse para nós a visão de um perene devir do indivíduo, como momento do devir humano, e este último como momento do devir do universal, do ser. Um abraço a todos.